Olá, pessoal. Oswaldo, da Futura Engenharia. Estamos aqui para o 17º episódio do Playcast da Futura. Hoje com uma convidada diferente, uma garota, que já tive ótimas referências dela. É uma arquiteta já super bem conceituada no mercado, Stella Brandolisi. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui no nosso podcast. Eu agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz, até por a gente ainda não se conhecer tanto, né? Eu achei também uma ótima oportunidade. Confesso que para mim é um desafio, né? Porque eu não tenho costume de gravar story, nem sou mais reservada, né? Nessa parte de gravar vídeo, assim. Mas vamos lá, vai ser legal. Vai rolar, vai rolar. O que me trouxe convidá-la? Recebi ótimas referências e recomendações de amigos arquitetos que falaram muito bem do seu trabalho. Daí fui pesquisar um pouquinho, fui olhar um pouquinho do que você tem feito. Descobri que você fez o projeto da casa de um amigo meu, que, aliás, ele deve estar vendo esse vídeo e não me convidou ainda para ir na casa dele. Eu não posso falar quem é, porque os seus clientes são todos segredos, né? Mas é uma casa do Vila Dáquila que ficou lindíssima, viu o projeto? Sei. Você sabe quem sei qual é. É um amigo meu, um grande amigo meu. E aí eu falei assim, deixa eu conhecer a Stella, saber um pouquinho do trabalho dela. Então, se apresente, fale um pouquinho da sua vida, do que você tem feito ultimamente. Certo. Bom, eu tenho 32 anos, né? Eu não sou aqui de Piracicaba, não era, pelo menos, né, aqui de Piracicaba. Minha família é toda de Tietê. Mudei para cá por causa da faculdade. Comecei a trabalhar, até acho que isso foi um motivador para eu querer começar a trabalhar muito cedo, né? Porque como eu não conhecia absolutamente ninguém aqui na cidade, né? Não teria quem me indicasse para trabalhar em algum lugar, nem para trabalhar, para fazer algum projeto. Eu, desde muito cedo, já durante a faculdade, quis começar a estagiar para aprender a trabalhar e poder ter alguma coisa no currículo, né? Então, né, desde lá eu já entrei num estágio durante a faculdade. E aí, depois disso, comecei a trabalhar, aquela coisa, né, de começo de carreira. Um amigo comprou um apartamento, queria fazer os móveis planejados, eu fiz para ele me indicou para uma amiga. E assim foi indo, né, durante um tempo, até hoje, né, agora, sim, eu ter o meu escritório, né, um lugar que eu amo ir. E agora, assim, né, onde eu estar mais estabilizada nesse sentido. E você se formou aqui em Piracicaba? Você fez Unimap? Fiz Unimap lá em Santa Bárbara. Santa Bárbara. Isso. E você se formou em que ano? 2016. 2016. E você começou a estagiar esse processo todo aonde? Você estava me contando que você trabalhou no Paulo. Isso, trabalhei no Paulo, até ouvi a Dani falando, né, que ela é cria de Paulo Belatos também. Dani, Gabi, Xadá. Isso, Amadeu, vários. Amadeu. Né? Todos, né, trabalhei com eles lá. E aí, né, depois fiquei um tempo lá com ele, aprendi muito essa parte de, principalmente, desenho técnico, executivo, né? Nossa, sou muito grata a tudo que eu aprendi lá. E aí, até depois de alguns anos, fiquei lá depois de formada também como arquiteta mesmo, né? Aí depois acho que fiquei 2 anos lá depois de formada. E aí eu comecei a perceber que eu já tinha aprendido bastante lá, mas ainda não tinha... lógico que eu já tinha vontade de ter o meu escritório sozinha, já pegava alguns projetos, né, por fora, assim. Daí eu comecei a procurar outras oportunidades. Foi aí que um outro arquiteto, eu encontrei, né, uma oportunidade com um outro arquiteto. E aí, no caso, né, no escritório do Paulo, eu trabalhava com vários arquitetos. Sim. Daí, com esse outro, como foi né, só eu e ele a princípio, ali eu também pude pegar todo o processo, vamos dizer, desde ter mais contato com a parte Concepção. de projeto, fazer parte de 3D, imagem, executivo, aprovação, né? E aí, com isso, ganhei mais confiança para depois poder realmente ficar sozinha. E você estava me contando que você trabalhou com o Caco Braga também, um período. Isso, no caso foi ele. Foi o Caco, você saiu do Paulo e foi lá com o Caco. Fui. E aí até achei que eu ia ficar mais tempo lá com ele, né? Eu também gostava bastante de trabalhar lá. Mas aí aquela coisa, né? Eu comecei a aparecer um projeto, o outro ele também permitia fazer, né? Fora do horário de trabalho. E aí a minha rotina era muito louca, né? Porque eu trabalhava para ele das 9 às 6, praticamente da tarde. E fazia os meus projetos ali das 5 da manhã até as 8h30. Chegava à noite, comia e fazia projeto para mim de novo. É uma loucura, né? É uma loucura, Sim. né? Começo de carreira é difícil para todo mundo. Exato. Né? Aí até, né, foi um processo também, até eu conseguir sair de lá. Daí eu saí meio período primeiro.
Aí depois, né, que eu criei coragem, porque como eu estava falando, né, como eu não sou daqui de Piracicaba, eu também dependia, vamos dizer, né, desse trabalho para me manter aqui. Sim. E aí sair, depender unicamente de aparecer clientes, né? Então foi um processo até eu ter coragem realmente de sair de lá. E foi muito assim, né? Eu saí do escritório, deu alguns meses, deu a pandemia. E aí foi também um período que, assim, né, aquela coisa, a gente não sabia o que ia acontecer. Mas para mim também foi muito bom, porque eu não tinha escritório físico ainda, né? Eu só trabalhava de casa, só que naquela época todo mundo também começou a trabalhar de casa. Uhum. Então, eu atendia os clientes, até na época, no meu prédio tinha uma sala de reuniões no térreo, não era um prédio residencial, né? Mas era um prédio bonito, então eu atendia ali. Até também, né, sou muito grata a esses clientes que confiaram, porque nessa época eu já cheguei a fazer Casa no Alphaville, no Bela Vista, no Vila Dáquila. Lá pro Tietê mesmo. Você Aqui, atendia lá? aqui. Você já atendia aqui. Isso porque eu já morava aqui sozinha. Entendi. Quer dizer, nesse período você já morava em Piracicaba sozinha? Já, sempre morei para cá sozinha, desde a faculdade. Entendi. Faculdade. Agora, sim, Caco teve aqui já também, né? Fazer podcast com o Caco é uma aventura, né? Porque o Caco tem assunto, assim, para uma semana, né? Então, você tem até que focar ele para ele voltar naquele assunto, sim. né? Ele é muito jóia. E ele falou de você também. Agora, assim, muita gente que teve aqui falou uma coisa em comum, que o problema que a gente teve aí com a Covid foi uma virada de chave muito boa, né? Se é que a gente pode trazer alguma coisa boa disso, porque instigou muita gente a sair um pouquinho da rotina, ficar mais em casa, então querer construir, querer reformar, querer fazer o seu escritório. Aconteceu isso com você também? Foi bom? Foi uma fase de transição importante para você? Foi, com certeza foi essa fase de virada de chave, né? Porque com certeza, assim, para mim, além de eu ter dado esse passo de estar, né, trabalhando sozinha realmente, né, só com os meus clientes, isso que eu falei, né? No começo fiquei com um pouquinho de medo, porque a gente não sabia como as coisas iam correr, mas quando as obras começaram a voltar, eu reparei muito isso, muita reforma, muita gente querendo área gourmet, querendo quintal. Então, para mim, realmente a demanda aumentou muito, muito mesmo. Foi um período bom. Muito, assim, é bom, lógico, né? Nesse sentido de trabalho para mim. Sim, lógico. Tirando a parte ruim de tudo isso, né? Que foi péssimo para o mundo, né? Mas para nós também aconteceu isso. A gente teve que virar a chave, pensar em reestruturar a empresa, contratar mais gente, atender essa demanda. Mas assim, o que eu tenho para mim é que o diferencial do trabalho que a gente faz no mercado é o atendimento. Com certeza. Não é, Estela? Eu não sei. Lógico, assim, existem excelentes arquitetos na cidade, mas eu acho que o que muda, além da questão de ter aquela afinidade normal e natural que tem que ter, o seu cliente tem que ter afinidade com o seu trabalho, senão não dá certo. Com certeza. Eu acho que o atendimento pessoal é fundamental, né? Não, isso é uma coisa que eu prezo muito, assim, desde que eu comecei. Eu acho que eu até demorei um pouco para conseguir contratar, porque eu tenho muito isso, de gostar de cuidar do cliente do começo ao fim. Sim. Né? Tratar com atenção, entender que, assim, né? Lógico que tem clientes que vêm até a gente que eles querem construir para vender, mas também tem clientes que é a casa dos sonhos. Exatamente. Né? A casa da vida deles, então eu trato com o maior cuidado. E é uma baita responsabilidade para nós. Né? Exato. Até teve o caso de um cliente meu que era um senhor de 77 anos e eles iam construir, ele falou para mim, a casa da minha vida. Até hoje eu trabalhei para construir para os outros, né, para ter rentabilidade. Agora eu quero fazer a minha, ela tem que ser perfeita. Eu falei, nossa, que responsabilidade, né? Sem dúvida. Mas no fim, né, dá tudo certo. Eu falei, tendo esse cuidado, como você falou, né, de atender o cliente bem. Né, isso é uma coisa que agora que eu estou começando a ter uma equipe, né, pensando em equipe, em profissionalizar mais, né, é uma coisa que eu quero muito passar para eles, essa questão da gente não perder a essência de tratar, né, principalmente a pessoa ali, o sonho dela com todo o carinho do mundo. Eu acho que esse é o diferencial, né? Eu acho que isso é o que vai mudar. E você estava me contando um pouquinho aqui antes de a gente começar a gravar, que você está indo para o seu escritório agora próprio, né? Isso. Conta para nós um pouquinho sobre isso. É uma realização, né? Ai, com certeza. Nossa, o sonho de uma vida, eu acho. Porque, né, isso que eu comentei, eu trabalhei ali acho que 2 anos, né, nessa situação da minha casa, atendendo ali na sala de reunião do prédio. Aí depois eu mudei para uma sala comercial, mas ainda não me sentia no meu escritório, ali também eu dividia com uma amiga, né, advogada, a sala comercial. E agora, né, no final do ano passado, que eu realmente mudei para esse outro lugar, que aí eu peguei uma casinha bem antiga, estava bem detonada, assim, teve que trocar telhado, tudo.
E eu reformei ela inteira. Mas é sua, né? Isso que importa. Isso. Né? Não, agora parece que... Agora sim, sabe? É uma realização. Sim. Eu falo que sim, eu acho que a gente tem que estabelecer marcos no nosso trabalho, né? Então, eu faço isso. Então, por exemplo, a gente tem uma história mais ou menos parecida, porque eu também estou terminando a minha sede agora, a sede da Futura. Eu nunca tive minha sede, a minha empresa tem 7 anos, vai fazer 8. E a gente também tinha uma casinha pequenininha, demolimos. O projeto é da Dani e do Rafael, meu filho. O Rafael legal. fez o projeto de arquitetura e a Dani fez interiores. E está ficando linda. Acho que mais uns 2 meses ela vai estar pronta. Daí faço questão que você vai conhecer também. Com certeza. Nossa, e é bem isso, né? Uma realização. Antes, parece que eu tive dificuldade, tanto para mudar do escritório desses arquitetos para minha casa, né? Você sente ali um impacto de estar sozinha. É um passo, né? Sim, aí depois, para ir para esse outro escritório que eu tive no Red Tower, né? No prédio, eu também não me adaptei tanto. Aí agora eu falei, nossa, será que eu vou acostumar, né, no escritório novo? Mas, nossa, lá para mim é uma delícia É um estar sonho, lá. né? Nossa, parece que você está na sua casa mesmo, sim, né? Sim. Você se sente assim, né? Sim, e a gente passa, né? Acaba passando mais tempo no escritório do que em casa. Sem então, dúvida. com certeza, tem que ser um lugar que a gente Que se faça sinta bem para bem. você, sem dúvida. Agora, me conta um pouquinho de como tá, assim, como estão os seus projetos, o que você tem? Você tem um volume legal já? Pelo jeito, agora que você está começando a se estruturar, você que faz tudo lá, você que faz concepção, cria, faz os executivos, conta um pouquinho da sua rotina. Bom, eu acho que essa parte, né, de estruturar o escritório, né, nesses anos que passaram, eu realmente, né, de contratar pessoas e tal, acabei deixando um pouco de lado e foquei muito em atender as pessoas bem, né, e fazer realmente todo o processo. Eu acho que eu tive até um pouquinho de dificuldade de soltar isso, porque eu realmente gosto muito de fazer, né. Lógico que hoje em dia, se eu tiver que escolher entre fazer um detalhamento técnico e projetar, eu prefiro projetar. Mas eu também gosto muito de fazer um executivo, sentar ali no computador, né, colocar uma música, ficar projetando, também gosto muito. Então, eu acho que por isso demorei um pouquinho para soltar essa etapa, mas é uma coisa que eu tô até buscando cursos de liderança também, né? Porque é aquela coisa, ser arquiteta e fazer o processo todo, eu já sei. Agora, eu acho que eu preciso aprender a passar isso para outras pessoas, para minha equipe, né? E conseguir soltar um pouquinho mais, mas lá... Assim, é um outro passo que você vai ter que dar na sua vida profissional, porque uma coisa é você, né, início de carreira, tem que fazer tudo sozinho, porque não tem grana para poder contratar, daí as coisas vão acontecendo, só que você fica amarrado com aquele processo que você que está acostumado a fazer. Exato. Então, esse processo de delegar, de poder passar isso para alguém é um processo de crescimento que vai ser importante para você também. Sim, né? Mas até você comentou, né, sobre volume de projetos, eu até, se for ver, tem bastante coisa lá, eu até contente de vir aqui, né, mas mais construção. Eu faço bastante construção do zero, pego também reformas, mas é mais construção, acho, residencial, assim. Mas tem bastante coisa também. Até as pessoas me falam, gente, como você dá conta? Mas, né, eu acho que aquele período que eu trabalhei bastante me ajudou também a ser eficiente, sabe? Mas você também executa ou não? Você só projeta? Não, só projeto. Só projeta. Só projeto. A parte de... Eu até faço, né, um acompanhamento da obra no sentido de assessorar, né, o pessoal, a dúvida de projeto, ou mesmo os clientes na parte de acabamentos. Essa parte eu acompanho durante todo o período de obra, mas não no sentido de gerenciar. Daí eu prefiro que eles contratem vocês. Agradeço. Nossa, eu falo que para mim é uma alegria quando o cliente contrata engenheiro e construtor. Assim, cada um tem a sua especialidade. Com né? certeza. Se você resolve fazer tudo, você acaba não fazendo nada, né? Com certeza. E dentro do seu processo, acredito que você conte muito com os projetistas, né? Com os engenheiros calculistas, né? Sim. Você tem alguém que você já está acostumada, manda o projeto, o cara já resolve escada, te ajuda a resolver os vãos maiores. Estela, aqui você não pode pôr, tem que pôr um pilar aqui, esse vão está muito grande. Você tem alguém que trabalhe contigo mais próximo? Sim. Normalmente eu costumo indicar 3 engenheiros calculistas, assim, né? Que, como você falou, são pessoas de fácil acesso, né? A dúvidas. Por exemplo, eu sempre faço compatibilização também com o arquitetônico, né? Então, se tem alguma viga que está impossibilitando gesso, essas coisas assim, a gente vai conversando, já alinhando para chegar num... O projeto já sai redondo daí, né? Para a gente não ter esses problemas depois, né? Eu gosto bastante de ver
tudo bem certinho antes, né, da obra iniciar, porque nem você falou, né, e essa assessoria também. Esses dias mesmo, né, tava com um terreno com declive de 6 metros, a pessoa queria fazer em estrutura metálica, daí eu já entrei em contato para entender, né, como que isso interfere para mim, né, no meu projeto, o que eu posso ajudar, né, também com arrimo no projeto, enfim, toda essa parte. Às vezes, né, você se depara com isso, né? Você tem que orientar o cliente porque às vezes é possível, às vezes também não é possível. Às vezes é um desejo dele, mas o terreno não tem características que favoreçam. Né? Exato. E isso chega às vezes antes até mim, né? A pessoa ainda não calculou, antes, às vezes não, né? Sempre. A pessoa ainda não fez o cálculo estrutural, ainda não tem essa noção e eu preciso orientar ela nesse sentido quando o terreno tem muito aclive, né? Muito declive. Então, isso é uma coisa que eu mantenho contato, sim, para ter orientação de quem realmente entende, né? É muito bom parte. isso, né? É muito bom fazer essa troca. Eu acho isso muito saudável, né? Com certeza. E assim, nós que estamos lá na ponta para executar, a gente percebe quando existe esse trabalho antecipado, né? Entre a arquitetura e a estrutura, essa compatibilização, porque já nos deparamos com muita coisa, né? Imagino. Já. Aí, sim, como diz minha esposa, misericórdia, né? Que você vai ter que resolver na obra isso. Como que resolve depois, né? Porque é bem isso, às vezes já está ali, né? E ainda mais a pessoa já está com a ideia também fixa, imagina daquilo. Né? Não, é complicado. Eu tento orientar já no início, como você falou, com certeza facilita. E me diz uma coisa, no começo da sua carreira, como deve ter acontecido com você, aconteceu comigo, você não tem filtro, né? O que aparece, você pega, né? Com a certeza. Reforma de um escritório, ampliação de um gourmet lá no fundo, banheiro. Quer mexer na piscina, é a piscina e o banheirinho. No começo você pega tudo, né? Porque você tem que ter volume. Hoje você está nesse estágio ainda ou você já tem um padrão que você já consegue separar aquilo que é importante, aquilo que vai te trazer retorno financeiro ou não? Olha, em algumas situações, sim. Principalmente quando é alguma coisa assim, né, que às vezes realmente, dependendo do volume de trabalho que a gente está, eu não consigo nem atender, né, alguma coisa nesse sentido. Mas, por exemplo, também, às vezes aparece, né, a amiga que quer fazer o quarto, né, até recentemente da filha dela, daí eu pego para fazer, sim. Porque também, né, às vezes é uma coisa que o que eu percebo, também tem muita gente que às vezes vem com um projeto menor a princípio, só que nada impede daquele cliente depois vir a construir uma casa inteira comigo. Sim. Isso aconteceu muito, muito do meu início, assim, né? De eu pegar, né, projetos menores mesmo e depois, com o tempo, a pessoa faz a casa e me indica para o irmão. Então, eu ainda pego. Algumas coisas eu consigo, né, falar que não vai ser viável, até para eu dar atenção que eu acredito que seja legal para cliente. Aí eu acabo indicando também algumas pessoas. Quando você não consegue atender, você indica outras pessoas. Exato. E assim, quem são os seus porta-vozes? São os seus próprios clientes que te indicam para outros clientes? É a rede social? Como que você lida com essa questão? Sim, olha, desde o início foi sempre indicação de cliente, né? Aí eu acho que conforme vai aumentando o número de clientes, vai aumentando também indicações, né? E com isso que eu fui crescendo. Mas realmente é cliente que vai me indicando um para o outro. Eu até falava, né, que eu nunca tive retorno no Instagram, mas é porque eu também não focava nisso, né? Até uma meta para esse ano também, eu consegui terceirizar isso, né? Consegui ter alguém ali para cuidar para mim, ou pelo menos me direcionar em conteúdo. Porque o que eu percebi esse ano, eu coloquei de meta de começar a ser mais ativa no meu Instagram. E agora, né, 3 semanas que eu estou pelo menos postando um story ali por dia de alguma obra, algum projeto concluído, porque eu tenho muita obra fotografada que eu não postei, né? E aí, né, só com isso eu já tive retorno de uma cliente, que assim, ainda assim, vamos dizer, foi uma moça que eu conheci por pessoas em comum, mas ela me seguiu no Instagram, começou a ver meus trabalhos, me contratou para fazer a casa deles. Então, quer dizer, eu falei, eu acho que tem um retorno legal aí sim, né? Sim. É que eu que não explorei muito por esse lado. A princípio, até então, só por indicação mesmo. Mas já é um objetivo seu para 2025. Sim, com certeza, com certeza. Lá na Futura, a gente também tem uma agência que cuida, porque não dá para tomar conta de tudo e fazer tudo bem feito. Exato. Né? Então, assim, você tem que entregar na mão de alguém competente para poder até direcionar o conteúdo que você vai postar, o que é mais interessante para o seu público, o que não é. Então, é uma meta que eu recomendo porque eu tenho feito isso lá na empresa também. Sim. E a sua linha de arquitetura, ela é inspirada em alguém? Você tem alguém que você fala assim, putz, eu sempre gostei da linha de projeto desse profissional, dessa pessoa? Você segue alguém ou assim, tudo veio da criação da Estela mesmo?
Não, olha, assim, né? Lógico que olhar referências, inspirações, isso acontece, sim, bastante, mas não tem alguém específico, né? Até não acho que eu tenha, eu pelo menos falo que eu não tenho um estilo ainda, né, definido, assim, mas já tenho clientes que identificaram obras minhas sem saber que eram minhas, Olha que né? legal. Então, assim, talvez meus clientes enxerguem até mais essa linha do que eu, porque normalmente o cliente chega até mim, lógico que ele já viu algum trabalho, né? Já se identificou com alguma coisa. Talvez isso já tenha direcionado um pouco, mas ele chega até mim com ideias já, né? São Uhum. poucos que chegam, não, faz o que você quiser, tá livre, né? Já aconteceu também, mas a maioria já me direciona um pouco. E eu falo que eu gosto também de desafios, assim, né? Por exemplo, agora, ano passado eu peguei uma casa na Serra de São Pedro. E aí eles querem aquele estilo totalmente rústico, telhado, né? Cerâmico. Já é bem diferente do que eu estou mais acostumada a fazer. Mas eu gosto também. Eu acho que é um desafio sempre fazer coisas, né, fora do que eu estou mais Sim, acostumada, claro. Você legal vai ter que também. dar uma estudada em como Com funciona tudo certeza, isso, com né? Empregar esses certeza. materiais diferentes, né? Sim, até como você falou, né, conversar com calculistas nesse sentido, desses materiais madeira, às vezes que eu não estou acostumada a trabalhar, né? Uhum. Então, Legal. Você tem uma linha mais contemporânea, assim, né? Eu vi seus projetos são bem leves, bem light, não é nada muito carregado. Você gosta de misturar madeira com isso, esses materiais, né? isso, Muita iluminação, né? sim, sim. Valoriza muito o ambiente, né? Nossa, eu falo, iluminação e paisagismo dão um toque, assim, no final do É. projeto que é incrível, eu Você faz gosto isso muito. lá também no escritório, paisagismo e iluminação ou não? A iluminação, sim, né? Eu faço toda a parte de marcar os pontos, pelo Uhum. menos, né? Interruptor, tomada, os pontos de luminária. Já sugiro as luminárias que vão ser usadas também. E paisagismo eu só determino onde vai ser jardim, onde vai ser piso, às vezes colocar um deck, um pergolado, alguma coisa assim. Mas definir a planta mesmo, daí eu também deixo para os Você paisagistas. indica aí um paisagista para poder Isso, trabalhar junto contigo. isso, exato. O grande desafio que eu tenho visto nos projetos mais assim maiores, até porque às vezes os pequenos não têm nem, os clientes não têm nem fôlego para isso, mas assim, essas interfaces entrarem logo na concepção. Então Sim, você já tem o projeto de paisagismo junto, porque daí vem o projeto de irrigação, aí exato. vem iluminação que também está ligado com tudo isso. Então assim, tenho instigado os arquitetos aqui, quando a gente conversa sobre isso, a que eles provoquem os proprietários, os clientes, para poder trazer esses profissionais já no início do projeto, porque facilita para todo mundo, né? Você já Facilita. compatibiliza tudo, já integra tudo, todo mundo começa do início pensando já Junto. juntos, né? Então, eu acho que é um ganho para o cliente enorme. Não, com certeza. Até tem bastante cliente que me pergunta isso, né? Se eles veem tudo isso no começo ou se durante, né? E eu falo para mim, né, para o construtor, com certeza, quanto antes a gente tiver tudo mais definido possível, melhor, né? Porque Sim. evita, com certeza, retrabalho lá na frente. Eu penso muito em patologia também, né? Porque, Com assim, certeza. às vezes você está com a casa no processo de pintura, daí ele resolve fazer irrigação, Uhum. porque contratou um paisagista, aí quebra onde já está pronto, e aí começam as Sim. patologias, né? Sim, sim, não, com certeza. É uma coisa que eu sempre falo, quanto antes a gente, né, até ver, por exemplo, mesmo você comentou da iluminação, né? Às vezes a pessoa vai na loja de iluminação, vê uma arandela, né, para colocar na parede do quarto. É uma coisa que se a gente vê antes, a gente já deixa o ponto ali, uma coisa mais decorativa, né? E Então, quando o cliente fala assim para você, você está com a casa quase pronta, Oswaldo, eu resolvi fazer automação. ai, Misericórdia, como diz minha esposa, porque assim, gente do céu, começa tudo de novo, né? Dá para fazer? sim, Claro que dá. sempre dá, né? Sempre Mas dá, mas aí tem o quebra, né? O improviso, são coisas que você pode prever, né? sim, exatamente. Só que também tem o cliente que gosta de ir vendo, né? Como que tá, para ir Vai definindo. descobrindo, né? Exato. Tive um cliente que ele foi esperando, assim, tá pronto, agora a gente consigo visualizar com a cor do piso, sabe? Assim, ele queria ver a casa para daí sim a gente ir lá definir exatamente o que ia ser. E, né, e é bem isso, só que daí quando tá nessa fase, às vezes tem coisas que já pedem um retrabalho, né? Exatamente. Então, pra gente, o quanto antes, né, for lá ver até esquadria, ver tamanho, às vezes, né, a pessoa chega na loja e quer fazer alguma alteraçãozinha que impacta em alguma coisa. Sempre tem. Sempre tem, então, assim, né, quanto antes a gente for definindo tudo, com certeza Agora, melhor. uma coisa que me chamou a atenção também, vou perguntar para você, é assim, ó, o processo de criação e de entrega
no primeiro momento para o cliente, ele envolve algumas fases de desenvolvimento. Então, você faz a pré-concepção, faz a pré-análise, começa a definir volume. E os arquitetos, de uma forma geral, têm me falado que começaram a antecipar a apresentação do 3D junto com o primeiro estudo, para que o cliente enxergue isso que você falou. Ele Exato. possa ver o ambiente. Porque na planta baixa não é todo mundo que consegue visualizar, identificar espaços e tal. Sim. Lá com você também acontece isso? Você já entra com 3D logo na apresentação da concepção? Olha, quando é projeto para interiores, sim. Porque aí eu já gosto de, na primeira apresentação, mostrar ali o 3D, né? Não, porque já ouvi casos, né, da pessoa mostrar em planta baixa para mostrar o layout. Sim. Eu já gosto de apresentar o 3D completo, até porque parece que quando a pessoa vê, também já brilha os olhos diferentes. Exatamente. Ver um 3D ali, né? Diz que facilita muito, né? Muito, A muito. aceitação do projeto. Muito, muito. As imagens, a fachada, né? Agora, quando é construção, que a pessoa fecha o projeto de construção, aí eu parto ainda da planta baixa. Tá. Eu defino bem a planta baixa, até isso é uma coisa que a gente não coloco quantidade de revisões, costumo ir alterando até ficar exatamente de acordo com a pessoa queira, porque eu falo que varia muito de cliente para cliente. Tem pessoa que de primeira já gosta muito de tudo. E tem pessoa que gosta de ir testando, espera dar um tempinho, pensar mais, voltar, conversar. Mas eu prefiro que seja muito bem feita essa etapa de planta baixa, porque aí a gente passando, né, como a gente está falando, para o 3D, mas eu sigo para o 3D antes de dar continuidade em qualquer outra coisa. Tá. Aí, né, definida a planta baixa, eu sigo para o 3D. Aí, normalmente, como a gente já conversou bastante sobre a planta baixa, já está meio encaminhado. Se a pessoa, eu vejo que ela está com muita dúvida, eu levanto, sim, alguma coisa em 3D para ela conseguir visualizar, o que facilita muito também. É. Mas, normalmente, a planta baixa já está bem pré-definida quando eu sigo para o 3D de construção. E aí, nesse 3D de construção, eu também faço primeiro a fachada externa, porque normalmente de uma planta baixa, consigo fazer várias volumetrias, né? Dependendo muito do estilo que a pessoa quer, cores, né? Então, eu gosto de, nessa apresentação, mostrar a maquete, testar, às vezes, cores, materiais, porque, às vezes, você troca, por exemplo, uma platibanda preta para uma branca, já dá completamente outra sensação no projeto, né? Então, gosto de mostrar isso, girar essa maquete junto com o cliente, para ele conseguir visualizar, né? Porque o que eu percebia antes, se eu só mandasse as imagens renderizadas, por mais que elas sejam super realistas, né, e bonitas, é o que encanta também no final, Aham. mas a pessoa às vezes não tem dificuldade de visualizar, por exemplo, de onde que é aquele ângulo, né, que eu tô olhando. Então, eu gosto de mostrar a maquete nesse sentido. Legal. E os programas hoje estão cada vez mais modernos, né? Então, assim, principalmente com iluminação, insolação. Você consegue virar a casa, você consegue ver a sombra se movimentando. É um negócio incrível, né? Exato, não, isso ajuda, A facilita realidade, demais. assim, praticamente, parece que você está tirando uma foto real mesmo, né? Você Sim. enxerga as maquetes e fala, Jesus amado, como é Sim, isso, né? sim. E é muito legal também quando o cliente ele se apega nessas imagens, né, para fazer exatamente o que está ali. Que eu vejo que o resultado final também do projeto, quando é seguido, assim, que a pessoa se apaixonou pela imagem, fica, né, sensacional, fica bem melhor, vamos dizer, do que quando começa a mudar muito, assim, né? Aí eu vejo que o resultado, quando a pessoa gosta muito do 3D... Nunca sai o mesmo, né? Se você começa a mudar muito, nunca sai aquilo que você imaginou, né? Exato. E você, assim, já teve clientes que você falava assim, gente, se eu pudesse escolher, eu preferia não ter pego esse cliente. Já aconteceu isso com você? Olha, de um tempo pra cá, eu falo que eu dou muita sorte com os meus clientes, porque eles todos acabam virando amigos, assim, pessoas, nossa, todos muito, muito queridos mesmo. E, assim, pessoas que às vezes eu nunca, não, às vezes não, muitos eu não conhecia, né? Foi de indicação, até às vezes de indicação de grupo de condomínio, me indicam, a pessoa vem, gosta de, né, de conversa, acaba ficando amigo mesmo, porque, né, é um processo de 1 ano e meio, 2, às vezes mais Dolorido, até. né? Processo Aham. dolorido na Que às maioria vezes, das vezes. Né? exato, que às vezes tem, né, muito contratempo ali, né, muitas decisões, envolve muita coisa, né? Mas que normalmente, né, eu sempre, isso que eu falo, eu acho que eu dou muita sorte com eles, porque normalmente sempre tudo flui muito bem. Eu acho que eu tive um casal no meu começo, acho que foi meu primeiro projeto que eu recebi por ele, que esse foi difícil, parece que foi um teste, né? Se eu quero isso mesmo ou não. Mas esse foi mais complicado, assim, porque começou a ter muito problema de obra, aí eles começaram a ficar descontentes com tudo, sabe? E jogavam tudo em mim, enfim, esse foi mais complicado. Mas no demais, acho que depois, esse foi um aprendizado bom também. Foi o primeiro e foi um aprendizado bom. Eu acho que é importante, né? Porque, assim, nada nessa vida é fácil, né? Sempre vão ter os percalços, né? Você vai ter que aprender a conviver com isso, né? Às vezes, as decisões mais difíceis que você tem que tomar.
Sim. É importante para o crescimento, né? Sim, com certeza. E até depois que eu passei por essa obra minha, né, que assim, apesar do escritório, né, não ser uma casa grande, né, mas foi ali um espaço que demandou uma obra, né, de reforma ainda, né? Sua ainda, né? Aham. Então eu entendi um pouco mais esse lado também, de assim, o que a gente quer, com o que é viável, né, o tempo da obra principalmente chega num ponto que eu entendi muito que os clientes passam no sentido de que chega uma hora que a pessoa precisa terminar aquela obra, né? E a gente precisa definir coisas, enfim. Então, também para mim fazer uma reforma assim de um tamanho maior, né, comparado com o que eu tinha feito antes para mim, foi um aprendizado assim do que o cliente passa, né? Que no caso eu fui minha própria cliente. Aconteceu isso com a Dani, né? Eu fiz a casa dela e ela relatou aqui exatamente essa experiência, porque de repente, sei lá, você coloca lá uma porta de 4 metros por 2,5 que custa 30 mil reais. Bom, se eu puser uma de 1,5, vai fazer o mesmo efeito e vai custar menos da metade. Então, você começa a enxergar alguns pontos que você consegue transferir isso para o seu público, né? Exato. A Marcela Rossi também, estou terminando a casa dela, foi a eu mesma vi que coisa, a ela mesma falou. experiência também que ela relatou aqui para nós, que é uma mudança de chave, na verdade, né? Você começa a enxergar de uma outra forma as coisas. Não, com certeza, porque, né, é você viver aquilo ali, entender, né, que envolve emocional, envolve seu sonho, envolve dinheiro, né, tempo. Casamento, às vezes casamento, né, né? você lidar ali com outra pessoa também ao mesmo tempo, então, com certeza, Complicado. com certeza. E Estela, o que você não fez ainda? Sei que sua carreira é muito nova, mas o que você tem objetivo de fazer, assim, de projeto? Não residencial, alguma coisa assim, Diferente. que você fala assim, nossa, eu gostaria de projetar isso. Tem alguma coisa que você sonha em fazer e ainda não fez? Olha, isso que eu falei, né? Eu gosto muito de projetos diferentes que me desafiem, assim, a pensar diferente também. Eu acho que coisas, quando me pedem algum projeto mais temático, assim, por exemplo, né, um Airbnb numa praia diferente, alguma coisa assim, é uma coisa que numa serra, um lugar diferente, isso eu acho legal. Agora, pensar assim num projeto grande, não que seja um sonho, mas uma coisa que eu pensei recentemente, eu estava no aeroporto de Guarulhos, aí eu fiquei pensando aquele monte de corredor, sei lá, falei, gente, como que projetam um Ai, que legal. aeroporto? Né? Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando, eu falei, será que não tem um jeito de ser mais fácil você chegar nos lugares, né? Ou não ser necessariamente só corredores, assim, né? Ser uma coisa mais ampla, Mas você mais imagina legal. que desafio que é fazer um Eu aeroporto. fiquei pensando nisso, falei, gente, é um labirinto isso aqui, né? Como que faz para... Envolve muita coisa, logística, né? A circulação das pessoas lá dentro, segurança. Exato, deve ter muitas áreas, né? Então, assim, não sei se é um sonho, mas é um... Seria bem bacana Mas fazer. seria um super desafio, né? Sem Entender dúvida. como que funciona isso. E quando você vai viajar, por exemplo, assim, a passeio, você se desliga de tudo, aonde você vai no hotel, você começa a olhar o revestimento, você começa a olhar esquadrias, você começa a olhar uma luminária, você fala, gente, vou fotografar, porque olha que coisa linda. Não, com certeza. Eu falo que assim, né, até falo meu namorado, aí perdão, não para de falar disso, né, mas é que tudo a gente fica reparando e falando do material e fala, olha esse teto, né, o que eles colocaram, não desliga. Eu acho, até porque é uma coisa gostosa, né, você vê. Né? O que eu acho muito legal de experiência assim, de hotel ou de lugares que a gente vai viajar é que você acaba usando coisas que às vezes eu depois consigo propor para o cliente, né? Então, isso é uma coisa que às vezes eu dou até, por exemplo, essa casa da Serra de São Pedro. Eu usei muitas referências de casas que eu fui viajar, né? De casas de fazenda, assim, né? Ai, que legal. Então, com certeza, dá para trazer referências e ficar olhando. Então, nossa, acho que a alegria do arquiteto é ficar num hotel maravilhoso, né? Que sorte, né? Que você consegue ver muita coisa. Muito né? detalhe, muita coisa linda. E como que é a Estela empresária? Como que você cuida da grana? Você controla, você é tranquila com isso, se é super rigorosa ou não, as coisas vão acontecendo. Mistura o dinheiro do escritório com o dinheiro da sua casa, as suas despesas. Conta para mim como que é a sua parte de organização financeira. Olha, eu acho que até então também não era uma coisa que eu cuidasse tanto. Agora, esse ano que eu também terceirizei isso, né? Eu contratei uma pessoa para cuidar do financeiro realmente do escritório. Ah, que legal. Até para mim ir me desafogando, né? Das coisas, eu consegui ter essa parte mais organizada, né? Como você falou. Mas é uma coisa que também até então ia, né? Meio assim, né? Não tinha um financeiro do escritório, sabe? Agora a gente tem também. Então, né, acho que são passos. Mas é terceiro, não fica lá dentro com você. Não terceirizei.
Que legal, Mas que experiência boa. Deve ter sido um passo importante para você, Não, né? com certeza. É que dá essa sensação de, né, como que eu posso dizer, mais da gente ir estruturando mais, né, e Porque, de soltando mais repente, assim, você tem que processos. contratar gente, você tem que saber se você pode. Você tem que comprar Exato. equipamentos, você tem que saber se você pode, né? E se programar para É, isso também, com certeza. que Então, legal. Não é a primeira profissional que fala isso. Não sei quem que veio aqui que falou também que terceirizou financeiro, que está sendo uma experiência muito bacana sim, também. isso até então super tranquilo também. Até parte de pagamento, né? Centralizar tudo nessa pessoa, não precisar ficar chegando Cobrança, né? isso, Você não. não se indispor com o cliente, né? Às vezes o cliente Exato. está atrasado, não é você que Não fala. precisar eu ficar, exato, Uhum. eu recebendo comprovante, né? Com certeza, assim, nossa, para mim, a melhor Ajudou coisa. muito. Muito, muito. E fala para mim do seu futuro. Como é que, o que você pensa para 2025, 2026 com o escritório? Você quer aumentar o volume? Com o que tem, você já está ficando maluca? Como é que está essa parte aí? Olha, acho que desse ano, assim, é o que eu mais tenho planos, né, até então, porque antes, vamos dizer que eu tava indo, né, sempre fiquei muito feliz com tudo que vinha, porque sempre foram projetos incríveis, assim, para mim. Mas esse ano eu acho que é o que eu tenho mais possibilidade de realmente, por exemplo, agora lá no escritório eu tenho realmente uma sala para os funcionários, uma sala de reunião, uma copa legal para eles, que era uma coisa que eu sentia falta no meu outro escritório. É uma sala minha, né, para eu também poder ficar tranquila. Então, eu acho que agora eu estou com possibilidade de poder, né, realmente estruturar uma equipe, né, não só, né, porque eu tentei ter uma pessoa home office também por um tempo, né, terceirizar, assim, e eu gostaria de ter essa experiência de passar para a pessoa como é a essência do escritório, né? Eles estarem ali dentro, ter essa rotina. Então, isso é uma coisa que eu quero, sim, até para eu ter mais tempo de só projetar, né? Né, conseguir delegar pelo menos essa parte de executivo, detalhamentos, né? Prefeitura, essa parte mais técnica, assim. Vai acontecer uma coisa com você em breve. Os mais experientes já me relataram isso. Você, Stella Brandolisi, é a página principal do seu escritório. Sim, E você vai precisar de um tempo maior para se dedicar à parte comercial. Porque nenhuma empresa vive sem o comercial. sim, Então, assim, o que eu quero dizer? Essa questão de delegar, de passar os executivos para frente, para que o outro faça, que a criação fique com você, mas que o desenvolvimento possa ser, né, delegado para uma pessoa que você vai cuidar com carinho disso. Vai acontecer, porque é inevitável. Você começa a ser mais assediada, mas as pessoas querem falar com você. sim, sim. Querem conversar com você, querem ouvir você. O que você acha do projeto? O que você acha da minha casa? O que você acha desse sofá? Sim. Então, você vai precisar ter tempo para isso, porque é isso que vai mover o crescimento do seu escritório. Não, com certeza. E até, né, hoje em dia, por exemplo, né, ou até antes um pouquinho, o que eu fazia era durante, né, esse período do dia aí, que é ir mais com os clientes nas lojas, conversar com eles durante esse horário comercial, e a parte de projetar mesmo acabava ficando para, né, antes das 9 da manhã ou depois, né, das 6 da tarde. Mas é uma coisa que agora eu tô conseguindo liberar mais, Sem porque dúvida. senão também a gente fica doido, Não né? dá. Porque assim, a gente já trabalha demais, né? Você Sim. tem que se organizar e se disciplinar, porque, como você falou, você tem seu namorado, você tem sua vida, e Sim. o escritório não pode ser só o escritório, a sua vida, Exato. né? Eu acho que até por eu ter morado muito tempo sozinha, isso era mais viável, né? Porque eu chegava em casa, às vezes eu não tenho muita paciência para assistir filme, para ser sincera. Aí ali fazia alguma coisinha para comer, e depois também não tinha nada para fazer, daí eu Sentava ia no trabalhar. computador, ia Sim, e trabalhar. como é uma coisa que eu gosto, às vezes para mim, sabe, passava o Não, tempo não ali é fazendo nada muito ruim, não, era né? gostoso até. Mas, né, agora, vamos dizer que daí eu chego em casa, já não vou ficar mais trabalhando, então preciso, como você falou, organizar para isso ficar, né, no período do dia. Com Que bom. certeza. Stella, foi muito bom. Foi um prazer tê-la aqui. Foi ótimo conhecer você. Já conheci um pouquinho do seu trabalho, agora conheci um pouquinho de você. Desejo sucesso e desejo que você esteja sempre próximo da Futura. Eu agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz também por conhecer você, né, com certeza. Porque venham muitos projetos aí, né, pra Muito gente obrigado. junto. Sucesso para nós. Sucesso, tudo de bom. Obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.